Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um Pode Confeitar, gente. E aí, o que vocês estão achando dos últimos episódios? Vocês viram a entrevista? Eu comigo mesma? Gostaram? Depois assiste lá e coloca nos comentários o que vocês acharam, gente. E como todo Pode Confeitar, vocês sabem que nós temos presenças maravilhosas para fazer diferença aqui na vida de vocês, no dia a dia de vocês. E hoje eu estou com duas pessoas incríveis que eu conheci há pouco também e vai trazer algo que na confeitaria não é tão explorado ainda, né, Amanda? Acho que vocês vão trazer muito isso aqui para nós também. Então eu estou aqui com a Amanda e a Vera, da Vera Arts Decor. Decora, para poder trazer uma história muito incrível aqui delas no início da confeitaria e agregar muito aí para vocês. Meninas, sejam muito bem-vindas, obrigada por ter aceitado esse convite, eu tenho certeza que vai ser muito bacana e produtiva essa nossa conversa aqui. A gente tá muito feliz de estar aqui com você, né? Eu e Mama. Eu já vou falar de cara que eu vou chamar ela de Mama, porque virou Mama pras alunas, virou Mama pra todo mundo, porque eu chamo ela assim. Uhum. Então é muito bom a gente poder estar aqui falando um pouco da nossa história, um pouquinho da nossa trajetória, e principalmente, como você mesmo colocou, né? Desse nicho da confeitaria, que são as bolachas decoradas, que a gente não se encaixa nem no confeiteira e nem só no biscoiteira. A classe é cooker, né? Que daí envolve... Claro que tem muitas cookers que trabalham com mais alguns produtos da confeitaria, mas nós só fazemos bolachas decoradas. Inclusive, o termo cookers eu ouvi... Na verdade, eu conheci através de vocês. Fui pesquisar, né, o Insta de vocês, e vi que vocês já têm mais de 4.000 alunas, tem todo o engajamento dentro desse nicho, né? Então, eu falei, gente, pra mim era total novidade, porque a confeitaria a gente acaba sempre ligando-a com bolo, né? Acho que ainda o principal da confeitaria é o bolo, aí vem os doces, brigadeiro, etc, né? Mas dentro desse nicho, pra mim, era desconhecido esse termo. Na verdade, a gente evita, né, trazer alguma coisa tipo biscoiteira. Bolacheiro, que traz aquela coisa da pessoa, a gente sempre comenta, né? Do fundo do quintal, né? Mas deixa eu primeiro dar oi pra Ju. Oi, Vera. Vera. Empolgada. É muito gostoso estar aqui com você, obrigada pelo convite, né? Uma delícia esse momento aqui, acho que vai ser bem proveitoso, bem gostoso, assim. Isso que a Amanda tá falando é uma realidade, porque tem muitas pessoas que acabam achando que, quando a gente fala, né, eu trabalho com bolachas. Você faz bolachinha? Uhum. E a Amanda já levanta e fala, não, eu faço bolachas decoradas. Bolachinha de Natal. Porque o pessoal fala muito isso, né? Bolachinha que trabalha lá no fundinho de casa, no fundo do quintal, é uma portinha. E, gente, é algo impressionante o que está acontecendo, né, com as bolachas decoradas. É um nicho extremamente lucrativo também, né? Bastante. Tem crescido muito, assim, a gente está muito feliz trabalhando nessa área, muito bom. E como que começou tudo isso, né? Eu li um pouquinho da história de vocês. Você trabalhava com fotografia, né? Sim. E aí, conta pra nós. Eu vou começar o meu lado, pode ser? Ou você quer comentar o seu primeiro? Na verdade, talvez eu até precise comentar então primeiro. Vai. Porque foi comigo que tudo começou, né? Assim, a gente, na verdade, desde o noivado da Amanda, vamos voltar um pouquinho ali, né, Amanda? 2017. Desde o noivado da Amanda, assim, a gente resolveu fazer a decoração do aniversário, do noivado dela. E ficou tudo tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso, que as pessoas começaram a pedir, você podia fazer pra mim, você podia fazer pra mim. E a gente resolveu, ela já trabalhava com foto, então a gente uniu o útil ao agradável, né? As fotos e as decorações de festa. E aí começou a Vera Arts, foi aí que surgiu, antes das bolachas decoradas, né? Então, era por isso que era verarts.decora, porque nós decorávamos festas. Uau. Nossa arroba nunca mudou. Nunca mudou. Então, a gente fazia decoração de festas de aniversário, tudo que você puder imaginar, chá de casa nova, né? E a gente estava começando a entrar no nicho de casamentos quando veio a pandemia, né? E todo mundo sabe o que aconteceu, as primeiras coisas que pararam foram as festas, os eventos, os acontecimentos sociais. E aí a gente teve que dar um tempo com tudo, né? Todo mundo sabe pelo que passamos. Sim. E nós ficamos naquele estágio ali em casa, né? O que fazer? E a gente já tinha feito de tudo. Eu brinco que a gente já tinha feito tudo que é tipo de comida, já tinha jogado tudo que é tipo de jogo, já tinha limpado a casa 1000 vezes, né? E a gente queria fazer alguma coisa diferente. E um dia, e eu sempre gostei de bolacha decorada, sempre consumi, sempre achei muito bonito, mas nunca me imaginei fazendo. Valorizava essa arte. Sempre. E aí, um dia eu falei, quer saber? Eu vou tentar. Vou pra brincar, pra fazer em casa, pra nós consumirmos ali, né? E aí, fui na internet, peguei uma receitinha básica lá, tal, fiz, comemos, nos divertimos e tal. Só que sabe quando
alguma coisa mexe com você ali, aquilo foi gostoso, foi terapêutico, como dizem, né? Eu me senti bem fazendo. Eu falei, vou arriscar, inventar um glacê, fazer alguma coisa. E daí comecei de leve, assim, fazendo alguma coisa nesse sentido. E foi bem próximo do Dia dos Avós, daquele ano, né? E fizemos nós, porque a gente tá acostumado tanto nós, mas era eu naquela época sozinha. Aí eu fiz umas bolachinhas lá pro Dia dos Avós, e o que aconteceu? Como as pessoas não podiam estar em contato, né, com os familiares idosos e tal, nós fazíamos as bolachas e levávamos até os idosos, fazíamos as entregas. E a gente teve experiências incríveis, assim, das pessoas ficarem super felizes, nos receberem, inclusive, alguns vinham e abraçavam, mesmo não podendo, eles vinham, abraçavam, se emocionavam. Porque os netos já não estavam indo levar por causa choravam. disso. E daí o que a gente fazia? A gente filmava esse momento para mandar para a pessoa que tinha encomendado a bolacha e enviado para o avô ou para a avó. E foi uma experiência incrível. E a partir daí, a gente olhou uma para outra assim e falou, nossa, né, o pessoal se interessou, está comprando, está gostando, porque a gente começou a fazer assim, sabe aquela coisa simples ali no nosso Instagram que já existia, colocamos as bolachas assim, meio que uma coisa que nós estávamos fazendo em casa durante a pandemia. Despretensiosamente. Então, foi uma coisa assim que aconteceu naturalmente, né? E aí, eu comecei a fazer mais, assim, fui trabalhando melhor aquilo, tentando... Não sabia nada, não entendia nada, fui meio que assim, né? E na época não tinha também tantas pessoas como hoje, se a gente digita lá bolachas decoradas ou biscoitos decorados no Instagram, tem uma chuva de gente que hoje em dia a gente encontra. Na época... Aí foi bem intuitivo, assim, até que de repente, Amanda, como eu já trabalhava com fotos e tal, já tinha interesse por essas coisas, e começou a fotografar e postar e tal. E um dia ela sentou do meu lado lá e falou, mãe, eu vou tentar. Deixa eu brincar um pouco. Alguma coisa assim. Nem lembro direito. Sei que ela pegou o glacê. É que a gente é perfeccionista, né? Daí o glacê tava daquele jeito assim, quase que transparente na superfície. A gente não conseguia altura, não conseguia... Daí eu falei pra minha filha, mãe, não é possível que seja assim. Porque as gringas fazem algo bem diferente. Então a gente tem que tentar buscar isso. Foi bem assim. E aí ela sentou e gostou. Fez a primeira ali, gostou, curtiu, achou interessante. E pegou meio que gosto, assim, pela coisa, né? Deixa eu sair do lugar. E, de repente, quando a gente se apercebeu, assim, ela já estava ali fazendo comigo e tal. Falou, mãe, o negócio é o seguinte, se o pessoal está gostando, a gente está postando, as pessoas estão querendo comprar, vamos aproveitar a pandemia e vamos vender mesmo. Vamos fazer disso um negócio. E foi aí que a coisa começou a acontecer. Só que a gente achou que ia ser enquanto, tempinho curto, né? Enquanto durasse a pandemia. A gente não pudesse fazer os eventos, porque a gente não fazia a mínima noção de quanto tempo, né? Assim como todo mundo da área de eventos. Exatamente. Então a gente achou que ia ser algo curto. Então, já que estamos paradas, vamos jogar de cabeça. Não teve tempo de autossabotagem, assim, de, será que a gente tenta? Será que a gente começa? Só que eu nunca imaginava realmente que aconteceu o que aconteceu, né? A proporção que a coisa começou a tomar. A partir do momento que a Amanda veio, daí começou realmente a trabalhar melhor a parte ali de fotos e tudo. E você já tinha esse olhar, né? Mais da imagem, da qualidade, o que precisava para um bom produto vender, né? Também, que conta muito. Então, em paralelo, isso que a Mama contou, eu trabalhava com fotografia já fazia mais de 15 anos. Eu comecei como hobby junto com meu pai, que fazia isso também, daí fazia para uma outra pessoa da família, conhecido, um casamento ali, porque não era como hoje, né? Era meio que quem tinha câmera fotografava. E ele sempre foi comprando câmeras mais atualizadas, coisas mais legais e tal. E eu, de fato, assumi isso como minha profissão. Então, eu fiz... com 15 anos, eu ia sozinha fotografar aniversário. Sempre fui mais alta, maior, assim. Então, ninguém achava que eu era novinha, né? Então, isso era muito favorável. Ajudava bastante. Exato. E daí eu fotografava os eventos, fotografava ensaio, gestante, família. Quando vai pro nicho de família, né? Foi o que aconteceu com a gente com as decorações também. Não para, né? Porque uma mãe indica pra outra e vai indo, vai indo. Às vezes você acompanha, tipo, do parto ao aniversário de sei lá quantos anos, né? E bem na época que rolou daí a pandemia, eu tava com um projeto muito legal de fotos femininas intimistas. Então era aquele negócio de a pessoa se descobrindo, a mulher, né? A mulher se descobrindo e se vendo de uma maneira mais natural, mais bonita, com outro olhar, né? Enfim. E eu amava esse projeto, a Mama também, muitos dos ensaios ela participou junto comigo. Legal. E era muito, muito legal ver essa transformação durante o ensaio. Né, começava com aquela tensão e no final já estava muito feliz e amando os resultados, eu ia sempre mostrando e tal. E eu realmente achei que esse ia ser o projeto da minha vida, assim, sabe? Era isso e parto, eu amava fotografar parto. Uau. Então, ensaio feminino.
E os partos, pra mim, eu tava nas nuvens. Mesmo no meio da pandemia, com o caos que tava acontecendo, a gente tava feliz, tanto nas decorações, um pouco antes, né? Quanto daí nesses ensaios. Então, a gente não ficava só em casa, porque a mama me acompanhava nos ensaios quando tinha e tal. E eu realmente tava fazendo bastante. E jamais imaginei que eu ia abandonar a fotografia. Sim, Nunca. vocês Abandonar, assim, como isso? ensaio, né? Porque hoje em dia já Era algo impossível. vai pra de outro se nicho, pensar, né? Exato. Então não Exato. foi uma mudança de profissão por insatisfação, né? Jamais. Pelo contrário. Voltaria a trabalhar com fotografia tranquilamente. Só que hoje em dia eu ia ter que penar um pouco, porque eu ia ter que me atualizar de maneira diferente e tal. E quando a gente começou, de fato, a trabalhar com as bolachas decoradas, assim, que a gente se jogou de cabeça, a gente começou em julho. Foi no primeiro Natal, né? Nos primeiros 6 meses ali de empresa, que de fato a gente cresceu muito. Porque como não tinha muito disso na internet, ou as pessoas que tinham, de maneira geral, meio que não se conheciam, enfim, a gente cresceu, foi o quê? Acho que 10 mil seguidores no final desse ano. Isso pra época, Assustador, imagina, 5 anos né? atrás, Assustador. era uma coisa absurda, assim. Tinha os nossos Reels fazendo bolacha de Natal, porque daí a gente aproveitou o Reels, era bem a época que o Reels tinha sido lançado. E daí começou a chegar gente, falar, eu quero fazer o que vocês fazem, quero fazer o que vocês fazem. Daí a gente não imaginava trabalhar com as bolachas decoradas. Não imaginava abandonar a fotografia, não imaginava abandonar a nossa empresa de decoração. Do nada já estavam querendo que a gente ensinasse. Então a gente viveu, a gente sempre brinca, né? Nesses 5 anos parece que a gente viveu uma vida inteira, assim. Aconteceu muita coisa. Quando a gente fala que isso aconteceu há 5 anos, parece um absurdo. Parece que a gente já tá, no mínimo, uns 15 anos vivendo das bolachas decoradas, né? Como cookers. E daí a gente se jogou de fato de cabeça nesse Natal. Foi meio que... A gente já tinha decidido fazer dar certo. Aí a gente falou, não, agora é de fato o nosso negócio. E foi ali que daí eu parei de fotografar de fato. E pro ano seguinte a gente já se dedicou 100% só para as bolachas decoradas. A Mama não falou sobre isso, mas nós criamos, ou melhor, Mama criou o nosso glacê. A gente tem uma receita própria de glacê. Uma mistura de Marca caseiro. registrada. Porque assim, sabe aquela base do caseiro? Com a inserção do glacê real. Na época ninguém fazia assim, era só o glacê industrializado. Então ele era pesado, não tinha sabor, o cheiro a gente não gostava. Difícil de trabalhar. Enfim, era sempre uma coisa que não trazia volume. E daí ela fez, inspirada lá. Dia eu falei, meu Deus, o senhor tem que me ajudar, agora vai. Exato. E funcionou. E aí deu certo. E foi sensacional para os nossos resultados. Aí o pessoal começou a olhar e falou, não tem como fazer isso aqui com o glacê que eu faço. O que é isso aí? E a gente falou, o que é isso aí? Vai virar um curso, o que é isso aí? E aí a gente gravou de maneira, assim, amadoricíssima. Simples, né? A gente não tinha nada. A gente gravou um mini curso lá, que a gente chamou na época de glacê. Ensinamos a nossa receita. Mas aí não se contentaram com a receita do glacê. Falaram, quero mais. aprender a fazer as coleções que vocês fazem. Que na época as pessoas não trabalhavam muito com coleção, era muito copia e cola. Hoje em dia ainda existe muito isso. Tipo, eu quero esses modelos. Aí a pessoa vai lá e faz. Hoje em dia a gente já se posiciona diferente, né? A gente já traz o nosso olhar, a nossa pegada para dentro das coleções. E esse foi o nosso primeiro curso original total. Não existia nada sobre isso na internet, em vendas, em nada. Que é o curso do processo criativo para cookers. E aí que a gente não conseguiu mesmo voltar atrás da ideia de dar. A gente só se apaixonou, a gente amou essa experiência. Até hoje a gente continua dando esse curso. É algo que queima, assim, é gostoso. É muito isso, gostoso né? Que é uma ensinar paixão, assim. mais pessoas a ativarem a criatividade, né? Nós nascemos seres criativos, como a gente sempre fala. Deus nos deu essa capacidade, né? Tanto que não sei no que cada um acredita, né? Mas nós cremos em Deus acima de qualquer coisa e ele já se apresenta pra gente nas primeiras palavras. E aí, né? No princípio, eu criei. Então, ele quer dizer que ele é empreendedor, que ele é criativo, que ele... Inovador, total. né? Fez coisas quando não tinha nem referência. Hoje em dia, a gente tem referências. Né? E a gente é imagem e semelhança. E por que a gente se coloca na posição de, tipo... Crescemos, viramos adultos chatos. Tem um bloqueio criativo, né? As pessoas falam isso. Virei um adulto chato. E todas as vezes que você pegava quando era criança, ou mesmo quem tem filho depois, né? Cara, bota um lapisinho de cor na frente. Quero ver se não começa a sair uns rabiscos, umas coisas. A gente gosta disso. Cores nos movem. Formas, desenhos, coisas que nos chamem a atenção, né? Questão de desenhos animados, filmes, tudo isso movimenta a gente porque é arte acontecendo. E né? considerando isso que você falou, que a gente nasce
nós nascemos seres criativos. O que vocês acham que bloqueia tanto as pessoas hoje a criatividade? Eu acho Primeira que coisa, muitas julgamento, sugestões, comparação. Medo. É Medo. a palavra que a gente mais ouve. Então, medo do né? julgamento? Medo de um Exato. monte de coisas, mas o Uhum. julgamento Do que é vão assim, pensar. talvez, o primeiro lugar, né? O medo é a consequência do julgamento, do receio, da Uhum. comparação. Ah, mas se a Ju faz melhor do que eu, ou do que eu tô tentando fazer, por que eu vou fazer? Uhum. Já é melhor. Já tá na frente. Ninguém, hoje em dia, não tem mais aquele negócio do desafio, sabe? A gente gosta de respirar desafio. Se a Uhum. gente tá, mesmo na correria, se começa a ficar muito pacato, vamos inventar um negócio aí pra dar uma movimentada. Porque, inclusive, semana passada, né, eu tinha colocado no nosso Instagram, que eu falei que eu tava me sentindo improdutiva. Aquele frio que tava aí umas 2 semanas atrás aqui em Curitiba, a gente já fica meio encurrado, meio Uhum. parado e tal. Eu falei, nossa, tô me sentindo muito improdutiva. Aí, na mesma semana, no sábado, eu resolvi encarar minha primeira pintura em bolacha. Eu decidi, tinha uma coleção lá de 101 dálmatas pra fazer. Peguei uma Cruella e falei, eu vou pintar 100%, porque o meu negócio não é muita pintura, é estruturação de glacê. Uhum. Cara, sabe assim, quando dá um ar novo de você se desafiar a fazer algo diferente, ver que é capaz, por mais que a gente já dá aula e tudo, a gente não sabe tudo. Uhum. A gente tá se desafiando todos os dias. Então, eu falei pra mim, cara, a gente precisa começar a fazer mais coisas pela primeira vez, sabe assim? E é nessas que a gente se desafia, que faz, que acontece. A gente tenta tirar do nosso vocabulário a comparação, o medo, o receio. A gente gosta da ousadia. A gente tava conversando sobre isso hoje. Hoje em dia, a gente tem muitas referências, né? Então, você abre o Instagram, Reels, sugestões de várias modas, né? E até me perguntaram esses dias se eu conhecia... foi a menina que cuida a Bruna, do meu delivery, né? E aí tá todo mundo numa onda do morango do amor, né? Sabe aquele que é banhado no... Que é tipo uma maçã do amor. Uhum. Eu vi já. Aí eu tinha recém falado... eu tinha recém falado pras meninas... lá da minha equipe, a gente tá falando do morango do amor e tal. Eu falei, a Bruna acabou de me perguntar, meninas, porque tá na moda, né? Eu falei, mas nessa moda a gente não vai entrar. Porque senão tem que fazer sentido pra gente. Porque não adianta ficar indo de moda em moda e aí? E depois disso, né? Qual que é o propósito de tudo isso? Então, acho que a gente acaba tendo muitas sugestões do que tá na moda, do que é tendência, e acaba seguindo muitas vezes a tendência. Poxa, daí você vê que aquela pessoa viralizou com aquela tendência, mas pra mim não deu certo. Não, e sem contar que frustra, né? Sim, esse fluxo que você comentou, a gente tem falado muito sobre isso. Que aí você começa a viver de data comemorativa em data comemorativa, Exato. de tendência em tendência e tudo mais, e você não vê esse negócio que eu falei do se desafiar, de fazer algo diferente, isso não acontece, começa a ficar mecânico, começa a ficar cansado, começa a ficar exausto, não flui, aí satura, sem você ter feito algo de fato por você. Né? Porque tem muita coisa. A gente tem falado muito sobre isso, né? E a Ju falou uma palavra ali, né? Propósito. Eu peguei aí, quando você começou a falar, é uma coisa que a gente fala muito, né, mano? Que a gente pensa muito, a gente trabalha muito em cima disso. Porque realmente é isso que vale a pena. Você tem que ter um propósito, tem que ter uma missão. E a gente tomou isso, né? Hoje de ser professor e ensinar e tudo por conta disso. A gente crê nisso, que é um propósito realmente, que é uma missão. Ajudar outras pessoas, ajudar mulheres. A gente tem tido, assim, tantas situações especiais, né? De pessoas... 99,99999% mulheres. A gente teve até sim, hoje 2 mulheres. alunos e o João, que é jurado no nosso concurso lá. Inclusive, verdade. são 3 que a gente conhece que trabalham com isso. E realmente a gente vê o quanto é difícil, às vezes as pessoas, né, por exemplo, quer fazer a transição de carreira e não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Então é muito gostoso, porque por isso até que eu acabei virando mama, porque elas vêm muito mama com de várias. Mama de várias, porque elas vêm com essas questões, De todas. com essas perguntas, mas como fazer e tal, né? E a gente vai e responde com carinho, com atenção, dá oportunidade, né? Estar aqui hoje é abrir oportunidade para tantas pessoas mostrar esse trabalho, tornar mais conhecida essa profissão, né? O concurso, né, que a gente está promovendo também, tudo isso, pensamentos para levar adiante isso, para que as pessoas tenham acesso a coisas que normalmente a pessoa que está lá sozinha em casa trabalhando não tem. A gente trabalha junto, uma apoia a outra. Então, se tem um dia que eu estou lá meio chateadinha, meio triste com alguma coisa, seja o que for, a Amanda está lá me ajudando. Outro dia, de repente, ela que não está muito legal, eu estou lá, né? Não, filha, vai dar certo, vamos aí e tal. Então, a gente acaba sendo essa rede de apoio para todas. E a gente tem muitas pessoas que chegam e falam, mas vocês trabalham juntas, e eu trabalho sozinha. Então, a gente acaba sendo realmente o apoio para essa pessoa que está lá sozinha. E é muito gostoso. É uma sensação, assim, muito boa de presença, né? Você consegue
acessar isso com a pessoa, ajudar ela a sair desse Exato. lugar de paralisia, sabe? De congelamento, muitas vezes. A pessoa está ali sem iniciativa e a gente conseguir dar uma motivação, assim, é muito legal. E esse propósito com mulheres também, né? Porque você já iniciou na fotografia, Sim, né? sim. Começou a Então, trabalhar com a mulheres. gente toda sente que essa- aquela transformação que a gente causava de maneira, querendo ou não, né, voltada pra estética, em Sim. termos de se ver com olhos diferentes, né? Ver o quanto que é bonita, o quanto que é autêntica, o quanto que é você. Essa transformação hoje vira pra tornar uma mulher independente, financeiramente liberta, vamos dizer assim, Uhum. né? Sem dependência de alguém necessariamente. E não estamos falando sobre, tipo, não pensar em família. É a Uhum. liberdade financeira para, inclusive, trazer mais qualidade Mais de tempo vida pra para a família, família. exato. Né? Claro que durante um certo período a gente precisa se dedicar um pouco mais. Sim. Depois o equilíbrio vai acontecendo naturalmente. É o que né? eu acho que acontece muito, que as pessoas pensam, né? A gente já conversou com muitas pessoas, inclusive da família, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas fulana foi fazer bolacha porque não tinha outra opção, não encontrou outra saída. Nós temos alunos que já fizeram transição de carreira das mais diversas profissões que você imaginar. Uhum. A gente tem médicas, enfermeiras, pessoas que trabalhavam com farmácia, pessoas que trabalham na área de saúde. Professoras Sim, é muito incrível, universitárias. porque é muita dedicação, né? E às vezes a pessoa quer ficar mais tempo em casa. Ela quer ficar realmente com os filhos, com o marido, quer cuidar da casa. E não tem Hoje como. não virou mais uma necessidade, né? Não só, eu não tô fazendo uma transição de carreira, indo para fazer bolachas decoradas ou Isso. confeitaria de forma geral por uma necessidade. Às vezes é questão de propósito mesmo. Exato. Às vezes até muitas já chegaram para nós falando sobre indicação médica, inclusive beirando o burnout. Exatamente. Então, Não isso que é muito a gente legal. não tenha estresse com as bolachas decoradas, Sim. né? Claro, normal de Empreender é estressante. da vida de Exato. empreendedora e não Exato. pelo produto em si. Agora, tem profissões que por si só já são estressantes, né? Então, médicos falaram, ou você toma um outro rumo, né? Ou você vai, de fato, cair em algo assim. Mas aí você empreender, trabalhar por aquilo que você quer, Pra lutar pelos você, seus né? sonhos, por aquilo que você deseja, que você almeja, que você quer conquistar, enquanto tem as pessoas lá que estão tendo crises e entrando aí, talvez até no burnout e tal, trabalhando para outras pessoas, vivendo o sonho do outro, trabalhando para conquistar para o outro, o sonho deles se tornar realidade, e o nosso. E eu né? vou colocar um parênteses em relação a isso, né? De por que também a gente não usa a palavra bolacheira, biscoiteira, que traz aquele negócio de realmente a pessoa que quase que faz pra família e vende, quase que você... a pessoa que compra dela quase que tá fazendo um favor, sabe assim? Aquela sim. coisa... Enfim, que eu acho que inferioriza, de fato, o que a gente faz. Porque Sim. antigamente era muito visto, assim, como bolachinha simples... ou de rendinha, de flor, de coisa muito básica, que a gente chama, a gente brinca que parece um old school das bolachas decoradas, né? Hoje em dia a gente tem uma outra pegada que é muito diferente, que de fato a gente está colaborando, né, para que cada vez mais a gente tenha mais artistas dessa área, de fato, no mundo da confeitaria como um todo, né? Porque inclusive a gente colabora com boleiras, né, com confeiteiras de outros topo nichos. de bolo. Exatamente, né? Então a gente não gosta muito daquela fala, assim, né, que o pessoal coloca de ganhe dinheiro na sua casa, com a sua família, porque também não é bem assim, você tem que ser profissional. Exato. Não é assim, Tem que se tô brincando dedicar. com meu filho, ao mesmo tempo fazendo bolachas decoradas. Cara, se você não souber separar também, a coisa não vai funcionar. Só que é muito melhor você não ter que falar, chefe, meu filho, eu não tenho filhos, mas a gente tem quase que 100% das nossas alunas sendo, né? Chefe, eu não posso ir hoje porque meu filho tá doente. Não, você tem que vir, não tem opção. Né? Ou muitas não têm nem a chance de poder falar com o chefe, talvez. E aqui no nosso negócio é tipo, durante o dia precisei dar atenção pro filho, então eu trabalho à noite. Exato, tem essa flexibilidade. Enfim, né? A gente tem sempre falado para elas tentar o melhor para durante o dia produzir, né? Para não causar exaustão, mas durante nossos dias, nossa rotina, é possível. Hoje à tarde eu quero tomar um café com uma amiga. 1, 2 horinhas você ficou lá, depois você compensa de outro jeito. É você, de fato, trazer a qualidade de vida pro teu dia a dia. E você administrar o seu tempo da forma que você melhor acha. E se você precisar... Seu tempo, e se você precisar de, por algum motivo, levantar algum valor, coisa assim, gente... Tem pacotinho de 100 gramas pra vender, olha aqui, kit de festa e tal. A gente consegue fazer algo assim. Num trabalho CLT, como é que você faz isso? Não tem como. Né? Você não pode falar assim, precisa levantar mais R$500, R$1.000 esse mês, ou seja lá o que for, querido. Não tem a chance. Então, quando as pessoas entendem isso, né, causa aquele brilho no olhar, assim, de tipo, cara, esse é o meu negócio. Eu vou construir isso por mim, pela minha família. Claro que vai ter momento que vai ter que abdicar de
de alguma flexibilidade um pouco maior, né, de horários e tal, tem que focar, não adianta. Então, isso que a gente tem entendido hoje, que talvez esteja sendo um novo movimento, depois desse digital que rolou de pandemia, de faça em casa e tudo mais, não é só fazer em casa. É você ter foco para fazer em casa. Porque no CLT a gente se dedica àquele tempo que precisa, mas depois que você tá em casa, a gente às vezes deixa uma coisa, uma procrastinação básica, né? Eu faço em casa, é igual você falou, tenha tempo com seu filho, faça em casa, mas até que ponto você vai começar a ver isso como de fato um negócio, né? Exato. Porque eu fazia em casa, posso fazer aqui um biscoito, um doce, um brigadeiro, tal, para pagar para ajudar a complementar a renda, mas até que ponto que a pessoa vai realmente querer ter essa liberdade financeira também, né? Se ela quiser ter essa liberdade financeira, ela vai ter que ir além do faça em casa, tenha mais tempo, tem dias ali que vai ter que focar algumas horas, mais até do que quando trabalhava CLT, né? Eu também já fui CLT e, de fato, depois que eu saí e comecei a empreender e focar no negócio, às vezes virava à noite, só que isso tem que ter um tempo, né, para um tempo determinado, é um período, né, em que que a gente se dedica mais. Sabe. E é a mesma coisa, eu saí sim para ficar mais próximo do meu filho, que na época tinha 2 anos, tudo. Obviamente que eu não fiquei o tempo todo 100% do lado dele e dando aquela atenção, mas eu estava ali perto. Eu estava, né, não é aquela no coisa controle. Romantizada, Exato. mas você sabia onde colocar o teu tempo, em que momento, a tua atenção, foco. E isso que você falou, eu precisei sair aqui, me ausentar, levar no médico, mas eu sei que eu vou poder fazer de madrugada, se for o caso. E eu tava super feliz com aquilo. Eu não tava, nossa, tô aqui de madrugada. Se eu tivesse, de repente, em outra função que não era aquilo que mexesse com o meu coração, eu teria, tem que ficar aqui, né? Mas eu ficava feliz da vida, mas aquilo teve um prazo para acabar, né? Até a gente poder se estruturar, crescer, criar um CNPJ. A hora que você ia pro teu negócio era seu. Meu negócio, exatamente. É diferente você conseguir colher de maneira rápida, que eu quero dizer assim, tipo, entre você trabalhar, receber o valor, ver aquilo fazendo diferença na tua vida, é muito mais rápido do que um CLT. Nossa, demais. Como a mama falou, você acaba construindo para os outros, né? Aqui a gente, recentemente até, a gente começou a falar com os alunos, assim, com algumas que acabam não se dedicando às vezes, né? Como nessa questão de rotina e tal. A gente fala, gente, quanto vale para você fazer o que a gente fez essa experiência esses dias, né? De ir no mercado e, obviamente, sem ostentação. Normal. Pegar o que você precisa. A carne que você quer, a quantidade que você quer, a geleia, o pãozinho lá que você gosta e tal. Quanto que vale você ir pegar o que você quer? Esses dias até eu vi um vídeo na internet de uma família que a mãe falou assim, hoje cada um de nós vai pegar uma coisa que quer porque eu consegui ganhar um valorzinho a mais por mês. Eu falei, gente, as pessoas comemoram por uma coisa a mais. A gente tem a chance de, sabe assim, construir a nossa própria vida, de realizar nossos sonhos no dia a dia. Não é o sonho de ir pra Itália, que é um sonho, inclusive, mas é o sonho de você viver bem. Sabe? É pra isso que a gente tá construindo o dia a dia. Não pra viver com ostentação, mas poder fazer o que a gente deseja. Comprar a roupa que quer, comprar a comida que quer, fazer o passeio que quer, sabe? Afinal, é pra isso, né? A gente tem descoberto muito isso junto e com as alunas também, né? O poder do realizar no todo dia. E qual é a principal questão, assim, que vocês percebem, principalmente das alunas, né? O que mais acaba impedindo de deslanchar, de realmente ter essa visão de não, eu sou empreendedora, eu sou dono do meu negócio, eu vou fazer isso acontecer. Sem dúvida, a gente tem, sempre que a gente entra nesse assunto, o que vem é esse medo, essa insegurança, muitas vezes de começar realmente algo novo, né, algo diferente, e às vezes a pessoa já até está fazendo há algum tempo, mas tem medo de mostrar, né, tem medo de falar, eu faço, olha aqui, meu trabalho é lindo, é gostoso e tal, porque a gente mostra as nossas coisas onde a gente vai, a gente não tem vergonha do nosso trabalho, pelo contrário, a gente ama o que a gente faz, a gente ama mostrar, a gente vive disso, né? E às vezes a pessoa está pensando em fazer essa transição de carreira e ela fica naquela dúvida, mas será? E daí fica, né, largo, não largo, deixa, não deixa. Em cima do muro. E em cima do muro. E essa indecisão, essa insegurança vai virando uma procrastinação. Sempre esperando o momento certo, de repente, né? E esse momento às vezes não chega. Então a gente sempre Você tem decide, incentivado. não vai chegar. A gente sempre tem incentivado as meninas que começam a caminhar com a gente, que estão seguindo ou que já são alunas e tal. A gente mete a cara, né? Acelera e vamos que vai dar certo. A gente, né, tá junto. A gente gosta de falar que as nossas alunas, elas não são só um número, né? Elas são pessoas que têm nome. E a gente gosta de dar atenção.
Elas sabem disso. A gente tem o maior prazer em responder, em mandar áudio, em tirar todas as dúvidas. A gente não mede esforço assim para isso, porque a gente quer que elas cresçam, que elas avancem. A gente sempre fala, a gente quer que vocês vão muito mais longe do que a gente já tem ido. E isso não é sério, é de verdade, porque a gente vê o quanto isso é gostoso, o quanto isso faz bem, né, para a gente ter não só essa nossa independência e tudo, mas assim, sabe, você se sentir realmente fazendo algo por alguém, ajudando alguém, em primeiro lugar, a própria família. Né? A mulher ali sustentando a casa, cuidando dos filhos. Muitas são sozinhas, muitas são separadas, muitas foram abandonadas. Então, a gente convive, né, com esse nicho aí, e realmente é muito gostoso a gente poder incentivá-las a saírem desse lugar de mornidão, de indecisão, de estar em cima do muro, para dar um passo seguro, porque a gente está segurando a mão delas. Elas não estão sozinhas, né? E isso faz toda a diferença. E foi daí que surgiu tudo que a Amanda comentou ali, né, do processo criativo e tudo, cursos que realmente ajudaram a gente a ajudar as meninas, né? Porque a gente não teve essa ajuda no começo. Então, a gente sentia a necessidade de algo que realmente pudesse trazer essa energia, essa força, né? Para a pessoa poder deslanchar, poder crescer, poder se sentir segura para dar esse passo de mudança, de transformação. Eu ainda adiciono a essa questão, né? Que esses tempos atrás a gente fez até umas enquetes lá no Instagram para saber um pouco do perfil das pessoas e tal. E quase todas as pessoas que nos seguem, que trabalham com as bolachas decoradas, têm alguém que sustenta a casa. Um parceiro, enfim, ou uma somatória de valores, enfim, que talvez o dela não seja o responsável de fato, né, pelo sustento da família e tal. Então é engraçado a gente ver pessoas que teriam, de certa forma, tempo em termos de não ter esse compromisso de trabalhar fora, coisa assim, ter tempo de se dedicar para aquilo, já estar ali na família, não ter esse negócio de tenho que fazer dar certo. Você pode ir dando passinhos devagar, sabe? Porque tá tudo, de certa forma, garantido, assim, em termos de sustento e tal. E as pessoas sempre vão cair nesse negócio do julgamento, da comparação, porque sempre, claro que sempre vai ter gente à frente de você, né? E outra questão muito séria é a rede social. A rede social pega. Hoje em dia, a gente não bate de porta em porta vendendo nosso trabalho. Ninguém fica entregando folhetinho. O único jeito, e o melhor e mais inteligente que a gente tem hoje em dia, é chegar na casa das pessoas através da internet. Então, a resistência que as pessoas têm, quando a gente fala, você já abriu um perfil profissional no Instagram? Ah, não é pra mim, não. Não é pra mim, esse negócio não funciona, sabe assim? Não nasci pra internet, eu e o Instagram, a gente é inimigo, sabe assim? Cara, a gente só cresceu por causa da internet. Ainda mais no período de pandemia, ninguém nem se via, não tinha nem festa para as pessoas verem nossas bolachas na festa, não tinha nada. Hoje em dia é o básico do básico, né? Exatamente. Ter o perfil no Instagram. É quase que é o mínimo. Né? WhatsApp Business, às vezes. Gente, como você não tá com WhatsApp Organização Business? ali do teu negócio, sabe? Posicionamento, então, né? A pessoa começar a ver o teu trabalho como um negócio profissional. Exatamente. Né? Então, é uma soma de coisas que a gente vê que a questão não é o resultado. A gente tem falado muito sobre as pessoas quererem uma pílulazinha mágica, sabe assim? Que dê para elas as capacitações, habilidades necessárias para poder dominar a internet, para poder, de fato, ter um resultado legal e tal, mas não estão dispostas ao processo daquilo acontecer. A gente tem falado muito sobre a graça que existe durante o processo. É muito legal você ver a sua evolução, o seu crescimento. Um dia você descobre um negócio novo ali no Instagram, outro dia você descobre um aplicativo para poder editar e assim por diante. Você vê a coisa acontecendo. Não teria graça se tudo fosse assim, a gente adquirisse as habilidades de um dia para o outro, assim. E a maioria das pessoas não tem a paciência pela rapidez que o digital, querendo ou não, trouxe, né? Então, eu acho que, somando, que já era muito ruim a comparação e julgamento antes de redes sociais, hoje em dia piorou muito. Porque é exatamente nesses pontos que estão os principais problemas do porquê que as pessoas não têm evoluído nos seus negócios. Sabe, esse negócio a gente falou, né, sobre a questão de criar. Nós somos criados para criar. A nossa cabeça está o tempo todo tentando resolver problema. Isso é criatividade, não é porque não tem tinta e papéis e lápis de cor na frente que não é criatividade. Criatividade é tipo aquele jeitinho brasileiro, que a gente sempre dá um jeitinho de resolver as coisas, de fazer acontecer. Isso é criatividade. Aí por que quando vai para as coisas... Ah, não posso. Gente... A gente tem que ser um pouco menos, como eu brinquei agora há pouco, né? Adultos chatos. Vamos deixar a arte rolar, sabe? Acontecer. Né? A gente se nutrir um pouco mais disso, sabe? A gente às vezes olha pra alguma coisa assim, mesmo que nem bolacha decorada no começo, começa um negócio de pincel e a pessoa vai falar, isso aí não é pra mim. Não é pra mim, onde é que se perdeu?
Resgata aquela criança, Exato. né, interior. Então é uma coisa muito... tudo tá meio interligado, assim, sabe? Eu acho que não é um curso que vai salvar alguém, não é... Hoje em dia, a gente tem cada vez mais a gente tem convicção disso. Se você tem um bom mentor para te guiar, sucesso, maravilhoso. Só que é muito mais na sua própria cabeça. Independente da área. Às vezes a pessoa desistiu das bolachas decoradas, foi pra outra coisa. Você vai ter que ser profissional do mesmo jeito. Você vai ter que ter perfil no Instagram do mesmo jeito. Você vai ter que divulgar do mesmo jeito. Ou pior, porque daí ainda vai estar do zero, né? Numa nova profissão. Então, por que não? Por isso que você já está estudando, no que você já investiu, no que você já tem material. A gente fica meio... Isso dá uma mexida na gente, assim, sabe? Dá vontade de, às vezes, pegar uma galera e dar um sacode, assim. Coloca na cabeça da pessoa. Exato. Se pudesse, pode ter certeza que a gente ia fazer uma coisa dessa. Vontade dá. Dá vontade. E uma vez que a pessoa decidiu trabalhar, né, com as bolachas decoradas, qual que é o processo? Ela vai aprender... Porque a receita, eu acho que não é o ponto principal nesse sentido. É mais a criatividade mesmo, né? Não sei, vocês que me corrijam. E aí ela vai aprender a fazer o biscoito, o glacê e tudo mais, bem feito com vocês. Mas como que ela vai começar a, de fato, vender isso, né, para as pessoas? É no meio corporativo? De que forma esse produto vai ser rentabilizado, que eu não seja para o meu familiar ali, para os amigos do trabalho e tudo mais? Você quer comentar ou quer que eu comente? Pode falar. Eu acredito que desde o primeiro dia, isso não é brincadeira. Desde o primeiro dia que você acerta uma massa, aquela massa já pode ser vendida em formatinho, que nem a caixinha ali, de coraçãozinho. Hoje em dia existem carimbinhos, né, pra massa, que você pode pegar um tema qualquer, corta e carimba. Você já pode vender, acertou a massa, sucesso. Já é possível fazer pacotinho de 100 gramas, vender individual, para batizado, para aniversário, o que for. Então, não é uma coisa assim que você vai demorar anos para conseguir começar a vender alguma coisa. Aí vai depender da tua força de vontade em termos de para quem apresentar, porque não adianta nada, como a gente brinca, né? Você ser uma cooker meio que agente secreto. Sabe? Eu faço bolacha, mas não vou falar, não vou comentar com ninguém, não dá pra gente ser meio missão impossível, assim, sabe? A gente tem que... Onde a gente vai, a gente prega a palavra das bolachas decoradas, né? Esses dias atrás, a gente foi no café que tem ali no Carlo Restaurante, não sei se já foi. Não foi. Como que é o nome? Magrela. É muito gostoso lá. E o menino que me atendeu, ele falou que ele gostava muito de confeitaria e tal. Não sei qual que foi o assunto. Eu já saquei o celular, já fui... Enquanto eu tava falando com ele. Já peguei o nosso perfil, virei pra ele dele. Meu Deus do céu, que coisa linda. Tipo, é sempre assim. É natural. As reações das pessoas com bolachas decoradas são sempre assim. Então, alguém que começa, claro que não vai ter o resultado de uma boa decoração e tal, de imediato. E não precisa necessariamente ser com a decoração, não, com o logo, você pode começar etc. a vender de outras maneiras. Tem só com a marcação, por exemplo. Ela daquele jeitinho. Tem pessoas que a gente conhece, cookers, que inclusive só vendem carimbadinha desse jeito. No começo a gente fazia muito, mas muito mesmo, né, Amanda? As, assim, estrelinhas, formatinhos comuns, né? Aleatório, no pacotinho. Só cobertinho com glacê e com aqueles confeitinhos coloridos. Assim, então, vendia demais isso. Então, de cara, você já pode vender. Agora, se você quer um trabalho com bolachas decoradas, de fazer um personagem, de trabalhar uma coleção de fato e tal, é algo que você vai ter que ter na tua cabeça, que você só vai chegar lá se você tiver treino. Se você não tirar tempo para treino, não adianta, né? Então, tem coisas que são um pouco mais fáceis, que talvez meio que de cara já seja possível que você faça e só vá melhorando. Outras, como a pintura do rosto lá, né, da personagem, tem que vir com um certo critério de senso estético que você vai adquirindo com o tempo, né? Então, graças a Deus, com tudo que eu já vi na internet, minha primeira tentativa foi muito boa. Mas se você for fazer um rosto de alguém nos primeiros meses que você começou a trabalhar com as bolachas decoradas, a gente brinca que talvez saia um negócio meio Chernobyl, assim, sabe? Uma coisinha um pouquinho esquisita e tal, que pra vender não é bacana, né? Você coloca, de fato, às vezes o teu produto pra baixo, se você oferece algo que tava alguns degraus ali à frente do lugar onde você está hoje. Mas lute para chegar lá, sabe? Vá treinando, vá experimentando. A gente não tem como pular degrau sem treinar, sem testar, né? Assim como confeitaria em geral, né? Tipo, que nem macarrão, que a gente tá na luta do macarrão, estamos em processo. Uma primeira vez vai ser muito difícil que acerte, mas vai avançando, vai crescendo, vai testando, é a mesma coisa. Então, é treino. A gente tem alunas que em 3 meses, porque tinha a possibilidade de treino um pouquinho mais frequente,
conseguiram um resultado muito legal e relativamente próximo do que a gente ensina nos cursos, assim. Claro que às vezes um refino, algo um pouquinho mais de acabamento, assim, um tiquinho ou outro, assim, a se mudar, vamos dizer assim, né, a melhorar. Mas conseguiram já personagens e coleções e tal. E tem pessoas que, porque não treinam, ou porque só treinam quando vem encomenda, daí não posta, daí não vem encomenda. Começa aquele ciclo, assim, aí estão com 6 anos ou mais, tempo que a gente mesmo faz e que não sai do lugar. E tem algum cliente, não sei se é cliente a palavra, mas dentro, né, do Cooker, tem algum nicho que dê mais retorno pelas alunas, pelos depoimentos de vocês? É mais aniversário, mais casamento. Aonde que vem mais esses pedidos? É festa infantil. Festa infantil? Para nós é festa infantil. Porque daí não... inclusive, para esse final de semana agora que passou, a gente entregou uma bela encomenda que tinha... Lembrancinha para os convidados, cada prato na mesa posta foi com uma bolacha decorada para cada um, pequena, que a gente chama de pocket, de 6 centímetros, sempre redondinha, que é um estilo que a gente criou e que deu muito certo. Elaboradas para mesa, encomendou mais um tanto. Aí bolacha no palito, mais um tanto. Para as crianças pintarem, bolacha de pinte e coma, também encomendou mais um tanto. Então, é algo que vai agregando. A festa sempre vai levando. Claro que também se aplica para casamentos e tal, mas o nicho de casamento ainda não descobriu, de fato, as bolachas decoradas. A gente já fez várias, mas ainda não é, assim, o boom. Porque é muito lindo você trazer uma renda, um negócio. Gente, é lindo, fica maravilhoso. Só que festa infantil é aquele negócio do personagem. Sim, né? Eu sou meio Disney maníaca. A gente é em casa, né? Então, quando você vê assim, um negócio de uma coisa que você gosta, um tema legal, uma coisa bem de infância, ou que você é apaixonado, você faz com outro ânimo, assim, sabe? E daí a pessoa já recebe com o mesmo ânimo, porque é uma coisa alegre, feliz, legal, que se tá trabalhando. Então, nicho de festa infantil, sem dúvida nenhuma, é o mais promissor. Claro que quem trabalha com corporativos, né, para empresas, logos, enfim, coisas, mesmo que nem Natal, a gente já fez muito Natal para colégios, a gente trabalhou com encomendas bem grandes, é muito legal, você levanta valores maiores. Sim. Aí tem uma estrutura também, né? Mas você precisa ter experiência. Um pouco mais de senão experiência. Você não aguenta. Eu acho que até é uma mensagem legal, né? Porque o corporativo, às vezes a empresa, ela vai... Você, né, tem capacidade de fazer 1000 biscoitos, né? Porque o corporativo, normalmente, ele pede bastante, né? Sim. Então, aí a pessoa precisa se preparar melhor. Já tem que ter um CNPJ. Conta pra mim essa história do MEI. Então, né, como é que foi? Inclusive, eu lembrei que eu tava assistindo... Hoje até assisti um pedacinho da entrevista sua com a Sol. A Sol fez o bolo do meu casamento. Ai, sério? Que legal. Nossa, a gente foi na casa dela, fizemos tudo. Era projetando lá e tal. Ela arrasou. Foi muito legal. Mas você tava conversando com ela sobre o negócio lá da feira que vocês foram e que não tinha cliente, ninguém fechou e tal. Exato. E que talvez se de fato tivesse fechado naquela época, vocês não estariam preparados para isso. O corporativo eu vejo meio que nesse cenário, entendeu? Se a pessoa não tá preparada pro corporativo, não adianta. A gente tem hoje um freezer só para colocar a massa estocada por causa do corporativo. E nós somos em 2. Em época de corporativo, a gente recruta meu marido, minha irmã, meu pai, às vezes minha avó. Venham ajudar, né? Cada um vai fazendo uma coisa e a gente faz acontecer. A pessoa que de fato é sozinha e não tem rede de apoio, muitas vezes, é difícil. Pegar um corporativo... Inclusive, tem gente que acaba caindo só no corporativo e depois se sente insatisfeito porque é o negócio do mundo adulto chato. Linha de produção. Porque daí você não vai ter a graça que é o criar a coleção. O negócio do MEI... Eu comentei com ela que no começo a gente morria de medo de não ter 60 reais. Você tá de costas pro negócio. A gente não tinha 60 reais. Ou melhor, a preocupação de não ter 60 reais pra pagar o negócio do MEI por mês. Sim, é verdade. Pra você ver como que é a crença, né? Exato. O medo. E daí a gente caiu de paraquedas nesse universo. Daí começaram a chegar encomendas que precisariam de nota. E aí a gente falou, putz, se a gente começar a falar não... Talvez essa seja uma oportunidade que, de fato, o negócio vai chegar em mais pessoas. A gente, principalmente a mama na época, né? Mas crenças limitantes. Aquele receio, assim, de tipo, cara, 60 reais. Sabe como assim? que eu vou pagar tudo mês? Exatamente. E daí, depois disso, graças a Deus, as portas foram abertas devido, né, ao suor, né? E pessoas que foram falando e se apaixonaram pelo nosso trabalho também.
E hoje em dia, se não fosse pelas notas, a gente não tinha chegado em muitas possibilidades. E é um MEI, sabe? E hoje em dia a gente vê alunas que falam, já estão trabalhando há meses, né? Claro. já estão trabalhando há meses e morrem de medo do MEI por causa da vigilância Da vigilância, sanitária. exato. É sempre essa pergunta. Eu tinha esse medo. Esse é um medo que eu não tinha. Eu tive. Não, e depende muito de cidade pra cidade. Parece que as pessoas têm medo que a qualquer momento bata. Gente, nunca bateu. Não. Nunca bateu, sabe assim? Mas é o cuidado, Sim, sabe assim? você fazer o teu E melhor. e daí acontece que muitas alunas, às vezes, oram, a gente sempre brinca com isso, né? Você ora pela oportunidade, mas você não se prepara pra essa oportunidade. Então, daí você quer, mentaliza, tudo que o pessoal fala, né? Joga pro universo e ora e pede pra Deus te mandar um pedido grande, que daí chega o pedido grande, a gente precisa de nota, tá? E aí? 12 Cadê mil o reais, às CNPJ? vezes, assim, ó, escorrendo pelos dedos. Aí Assim, dá uma dor no coração. então, daí rola aquele desespero. Alguém pode gerar nota? Gente, não tem como. Alguém não pode gerar nota por você, né? E hoje em dia, graças a Deus, né? E não menosprezando, pelo amor de Deus, R$60 não é nada. Sim. Sabe? Graças a Deus por isso. A gente paga o MEI como, tipo, todo mês entra alguma coisa que a gente faz nota e quase que o próprio negócio de nota já tira um pouquinho pra Tira o mandar meio do pro MEI. ano. É tipo isso, sabe? Dependendo do E a pedido, gente não tá falando de loja. Uhum. A gente não tá falando de uma mega empresa. A gente tá falando de uma produção artesanal Sim. que é em quantidade menor. Tipo, a gente pode, acho que até 80 e poucos mil reais, né? Por aí. Por ano. Uhum. Gente, pra você vender 80 mil reais em nota por ano é bastante coisa. bastante. A maioria das coisas é pra mãe da festa infantil que não quer a nota, sabe? Exato. Então tem flexibilidade aí pra fazer bastante coisa. E mesmo que precise aumentar a categoria, tudo certo. Tá tudo Aumenta, bem. você tá tendo retorno. Mas aí Não tem a que gente ter medo percebe das também- mudanças, A né? gente percebe também aí aquilo que a gente estava falando do medo. Eu tinha esses mesmos medos. E por isso eu entendo as meninas. E a gente consegue falar de um lugar de conhecimento, né? De Que autoridade. viveu, né? Porque a gente viveu. Então, esses medos todos que eu tinha eram absurdos, eram bobos, eram coisas que vinham realmente de crenças, né? De família, coisas que durante a vida você vai ouvindo e vai absorvendo e tal. E, de repente, quando isso começou a se romper, e graças, claro, a Amanda e a Milena, né? Minha filha caçula também, que é advogada e tal, que ajudou, e que ficou, mãe, vamos fazer. Ela Mas a gente insistiu não fez muito. só porque ela é advogada. Qualquer Não, pessoa, de qualquer fato, pessoa pode pode fazer. fazer. É. Mas ela sabia que ia valer a pena, ela já Exato. estava prevendo lá na frente. Que era né? mais fácil do que a gente Isso. imaginava. Acho E a que gente isso tava- foi o papel e fundamental. eu colocava 1000 dificuldades, 1000 situações, não, porque pra quê e tal. E depois que isso começou a acontecer e que tudo, né, as encomendas começaram a aparecer e a gente precisou começar a dar nota, a primeira nota, meu Deus, a primeira nota. Como emitir a nota, né? Eu lembro quando eu também fui emitir a primeira nota. Jesus! Exato. Então, assim, deu tudo certo. Hoje em dia já é. né? Nota, vai lá. Deu tudo certo. Então, realmente, a gente faz corporativo, né, para colégios, assim, com frequência e tal. E hoje é natural, é tranquilo. E por isso a gente incentiva e fala, gente, vai dar certo, só faz. Só faz, não deixa o medo bloquear, né? Porque eu também isso. tinha esse medo do MEI, da vigilância sanitária. Eu também abri meu primeiro MEI quando estava em casa. E aí parece que quando você dá o passo, aí vem a Tudo oportunidade. acontece. Aí tinha medo de contratar. Contratei a primeira pessoa, aí aumentou a demanda. Aí a segunda. Aí, puxa, chegou o tempo de virar micro. E o micro não foi aquela coisa assim, eu vou virar porque estourou o teto. Não, eu quis. Olha que Foi uma legal. decisão, porque Que eu queria joia. também poder comprar melhor, com fornecedores e tudo Uhum. mais. Eu ainda estava na minha casa. Então, eu percebo, assim, que também na minha vida, e isso é pra gente que empreende, é muito válido. A gente dá o passo e vem. Parece que isso. Deus entende isso. Poxa, É. né, ela tá dando aquele passo, ela tá acreditando, tá tendo fé, então eu vou mandar É isso mesmo. as pessoas, os clientes, a oportunidade, enfim. E foi bem isso que aconteceu com a gente. Na verdade, as pessoas acham que sempre vai ter a oportunidade milagrosa, né? Uhum. A oportunidade que vai mudar tudo. Que vai ser tudo Gente, perfeitinho. isso só vai acontecer com uma oportunidade que vai chegar pra você como se fosse uma oportunidade qualquer. E que, a partir disso, vai abrir portas. Às vezes, não vai chegar assim, tipo, uma super... Porque muitas pessoas, como a gente falou, não estão nem preparadas pra isso, de fato. Às vezes, a gente bota fé numa coisa que para nós pareceu que era enorme. E, às vezes, na menor é onde a gente vai ter Exato. mais resultado ou chegar em mais pessoas. Então, a gente tem como estilo, assim, prestar atenção nas pequenas coisas, de fato, sabe? Cada cliente, e não da boca pra fora, como se fosse único, porque né? Sim. Mesmo que seja a mesma coleção que você já fez, a pessoa vem falar, eu queria essa daqui. Mas é a experiência que aquele cliente vai ter, que aquela pessoa vai ter. Você só vai ter aquele contato com ele, né? Ele não sabe da tua trajetória. Exato. Então, a gente conseguir transmitir para ele essa tranquilidade, né? Com a questão do processo criativo, né? Chegou a questão de conseguir fornecer para o cliente
um projeto comercial da coleção que a gente tava querendo fazer. Então, tipo, você chega pra mim e fala, queria pro meu filho uma coleção do Mickey. Aí, a gente vai elaborar uma coleção do Mickey e vai falar, Ju, o que você acha? Curtiu? Ah, é legal. Ou às vezes, podia mudar tal coisa, tal jeito. Ah, não vai ter essa cor na festa, pode substituir, sei lá, qualquer coisa. Mas a pessoa visualizar muda tudo, porque a gente sabe tudo que tá na nossa cabeça. Mas a pessoa Mas não. o cliente não tem a mínima ideia. Ele tá acostumado com a bolachinha sendo vendida lá por peso, daquele jeito natalina, que é quase que só um passado de glacê, rebote assim, com com confeitinho em confeitinhos. cima. Então, quando a gente mostra pra pessoa, ó, eu faço além. Cara, não vai Tem depois como. procurar outra pessoa, vai vir pra você. Exatamente. Então, essa é a questão do fidelizar em todos os aspectos, sabe? O cuidar com a criação, cuidar na forma de conversar com o cliente, o tratamento de fato único, né? Mostrar o valor daquilo, porque hoje em dia nós vendemos uma bolacha decorada a R$19. Exato. Tem gente que vai falar, e falam, né? Não, tá muito caro, tá fora do meu orçamento. Mas e se eu mostro o valor antes de falar do preço? Mas não aquela humanização absurda do atendimento que distancia a pessoa do preço, né? Que você começa a perguntar tanta coisa, falar tanta coisa que a pessoa já desiste antes, vamos dizer assim. É você se importar. Nossa, que legal o tema da festa do seu filho. Que bacana, gostei da referência e tal. Dá pra fazer uma coleção muito, muito legal. Você parar aqui umas referências de coisas que a gente já fez pra você dar uma olhada. Aí você manda, a pessoa fala, cara, Show. no meu... Às vezes tem coisa no próprio tema. Fala assim, se no meu tema eu já consegui visualizar, imagina o meu vai ficar mais legal ainda. Aí depois que ela já tá encantada, você manda o valor, é só Pra uma ela, consequência. Porque daí é valor, Ela não já é preço. quer aquilo. Porque ela quer o teu Exatamente. produto. Sabe, tem gente que fala pra nós, ó, reserva tal data que independente do que eu vou fechar, eu já quero vocês no dia. Nem sabe ainda o que vai ser, mas já fechou, já pagou algum sinal, depois decide quantas bolachas, mas as pessoas querem garantir aquele trabalho, né? E a gente tem visto cada vez mais pessoas se importando com isso, de fato. Tanto conosco diretamente, quanto com alunas nossas que já estão também com agendas cheias e cada uma vai encontrando um jeito, uma gosta mais de aquarela, outra gosta mais de outro estilo e tal, e estão se destacando nas suas cidades, né? Onde muita gente acha que, tá saturado. Não dá, não cresce. Gente, nem de docinhos e bolos tá saturado. tá, Que cada não um vai fazer um trabalho único. O meu traço só eu vou ter, o traço da mama só ela vai ter, o seu só você tem. Exatamente. Então, o que as pessoas veem como saturado, a gente vê como oportunidade. Por quê? Porque se eu mostrar quem eu sou, o cliente não vai querer fechar com outra pessoa. Se eu mostrar a capacidade que eu tenho, pelo que eu tenho estudado, atrás do que eu tenho ido, sabe? O projeto comercial normalmente é a cereja do bolo. Foi sensacional. Quando a gente essa manda ideia. o projeto comercial na hora, assim, tipo, é Uau. isso, fechou. A pessoa se apaixona. Exatamente. E a questão de saturação, eu estava pensando aqui, às vezes quando a aluna vem com isso, né, fala, mas o mercado está saturado e tal, eu vejo tanta gente falando disso, porque daí no nosso meio acaba que vai atraindo, né? Você acaba conhecendo e seguindo e tal, e parece que você só fala disso e que o mundo está cheio disso, e não é assim, não. E aí eu sempre pergunto para elas o seguinte, falo, você vende para o teu condomínio todo? Daí a pessoa fala, não vendo. Você está no grupo de vendas do seu condomínio? Até tô, mas... Nunca Sempre ofereci. Nem tem oferece. não posta uma foto, não faz nenhum tipo de propaganda e tal. Eu falo, olha, se você, dependendo, obviamente, do tamanho do condomínio, mas normalmente são condomínios grandes, né? Mas se você conseguir vender para o seu condomínio todo, você já não vai vencer. A tua agenda já não vai dar. E a gente tem situações assim, a gente tem alunas que estão exatamente na situação, que não vencem fazer para o seu condomínio todo, porque fizeram um bom trabalho de divulgação. E aí as pessoas nem tentam no próprio condomínio, né? E daí querem pegar a encomenda, como a gente tem lá do Rio de Janeiro, do norte do Brasil, de qualquer lugar. Vem gente do Brasil Não inteiro é querendo assim. encomendar com a gente porque não encontra na sua cidade. Aí a pessoa A fala, gente tá quer saturado. indicar, a gente muitas vezes indica, né? Alunas que já estão na cidade, estão fazendo um bom trabalho. É mais prático. A gente costuma indicar, porque por que eu vou cobrar do meu cliente uma taxa de correio se eu tenho alguém legal que faz um trabalho muito bom em tal lugar? Então a gente tem feito isso. Que bacana. E é muito gostoso, faz parte da missão que a gente falou, né? Do propósito. Então, assim, as pessoas às vezes acham que está saturado porque elas ouvem muito falar, seguem muitas pessoas. Estão numa bolha, né? Isso, vê muita propaganda. Quantas gente falando de confeiteiras você segue? curso. Um monte. Nossa. Não dá a impressão que Dá, todo mundo dá faz a impressão. bolos e doces. Exato. Só que Pra realmente... nós, com as bolachas, é a mesma coisa. Se você for pensar bem, não é nada disso, porque se você estiver fazendo um bom trabalho e as pessoas começarem a procurar o teu trabalho, você não vence fazer para o teu condomínio, muito menos para o teu bairro, que dirá a cidade, o país e etc. Sim. Não tem como. Falando... Lugar tem.
Falando um pouquinho dessa oportunidade, né, que vocês mencionaram, fala um pouquinho pra gente rapidamente do concurso. Eu quero saber antes da gente encerrar. Eu até ia, agora que eu falei, o negócio eu ia falar disso. Que a ideia do concurso, que a gente criou, o Cooker do Sucesso, né? Porque não é uma Cooker, não é quem ganhar o prêmio é Cooker do Sucesso. É a única. Você vai ter sucesso sendo em qualquer lugar que você esteja, sendo Cooker, né? Com essa profissão, enfim. A gente pensando juntas desde o começo, né? A gente fala, cara, tem que ter um jeito em que a gente possa dar, assim, um gatilho, um gostinho, assim, para que as pessoas tenham esse negócio do desafio, de se sentirem incentivados a dar um passo diferente do que já dá no dia a dia, de sair da zona de conforto. Eu acho sensacional sair da zona de conforto. Tem gente que acha apavorante uma situação como essa. Então, é a gente trazer o sair da zona de conforto por um motivo legal, uma coisa bacana e tal. E a gente, desde o começo, pensava sobre isso, sobre ter algum evento, sobre ter alguma coisa e fazer um presencial. Não é fácil, né? Não, nada é fácil. É um desejo que a gente tem, mas assim, é um nicho muito menor, daí é um evento um pouco mais contido, enfim. E de cara, pelo menos. E aí a gente conseguiu, dentro das nossas ideias, das questões, enfim, chegar num modelo de um concurso. O ano passado foi o primeiro, e a gente, assim, expectativas, claro que a gente tinha, mas a gente não tinha noção de onde chegariam, né? E por uma primeira vez, e num nicho pequeno, nós tivemos 143 inscrições. Uau! De categoria de coleções. E muita gente, na época, nem sabia o que significava coleção de bolacha. Cookers mesmo. Não tinham... Enfim, nomenclaturas, formas. Não trabalho dessa forma e tal. Mas, enfim, 143 inscrições. Daí a gente falou, bom, se tem gente que falou que não trabalha com coleção, ano que vem vamos colocar a categoria individual. E esse ano a gente fez isso. Abriu uma categoria de individuais também. Então, nós estamos com o concurso com as vagas, inscrições abertas. Vagas não, né? Porque é ilimitado. Inscrições abertas. Realmente é só para quem trabalha com bolachas e biscoitos decorados, porque é o nosso nicho. De coleções tem como tema filmes, séries, novelas e desenhos animados, que a gente adicionou nessa vez. Inclusive, já temos umas inscrições de novelas aí. Novelas brasileiras. Muito legal. Tá bem bacana. E a de individuais é tema livre. Então, qualquer pessoa pode participar, assim, de maneira muito fácil. É selecionar pelo menos uma bolacha que tenha feito ou que faça para o concurso. As vagas... Vaga não. As inscrições estão abertas até o dia 20 de julho para o pessoal poder participar. A gente tem valor de inscrição, porque a gente tem que fazer envios e tudo mais. E, enfim, o concurso se paga de certa forma. E a gente tem mais de 10 mil reais em prêmios dos nossos patrocinadores. São 12 patrocinadores que a gente conseguiu. Ano passado foi bem próximo disso também. Por uma primeira vez, a gente ficou muito assustada, assim, até. Tem desidratadora, tem projetor para poder transferir o desenho para bolacha, que é uma coisa muito legal para quem faz esse trabalho. Corantes, cortadores, tintas. A gente tem, assim, de tudo. E os presenteados serão os 3 primeiros de cada categoria. Primeiro lugar, segundo e terceiro das 2 categorias. A gente tá muito feliz com isso. A gente espera que esse ano a gente consiga fazer um movimento ainda maior, né? Até quando eu fui conversar contigo sobre o seu evento, né, do Confeita, eu falei que a gente sente, por infelizmente as pessoas não prestarem atenção, tipo, grandes feiras e eventos que tem da confeitaria, a gente não vê um nicho sobre nós, uma palestra sobre nós. E eu só fui falar contigo porque muitas alunas começaram a mandar mensagem, inclusive de outros lugares, falando, gente, eu fiquei sabendo disso há uns anos atrás e eu quero saber se vai ter algo pra mim. Falei, se a gente tá aqui disposta a fazer acontecer algo diferente, com ousadia, né, que a gente tem na nossa empresa, eu falei, eu vou pôr a cara pra jogo e falar, se precisar, conte conosco. Porque essa é a nossa intenção. É a intenção através do concurso, é através de um podcast, é através de um evento presencial, enfim, poder colaborar para que o mundo veja isso. Porque às vezes a pessoa não se encaixa no bolo, às vezes não se encaixa no docinho, às vezes gosta de pintar, mas resta o quê? Pano de prato pra pintar, sabe? As coisas das antigas, a tia da minha mãe, a madrinha dela, pintava muito pano de prato. Com certeza, se ela fosse viva hoje, eu ficaria muito feliz com o que a gente faz. Orgulhosíssima. Então, são coisas que a gente, às vezes, a gente existe. Exato. As bolachas decoradas existem, as cookers existem, e é grande. Você pode avançar muito com isso. A pessoa fala, cara, eu acho que tá dentro do que eu poderia fazer, tá dentro do que eu me encaixo, do que eu gosto. E a gente não escuta muitas pessoas, de fato, falando sobre isso. Mesmo no nosso mundo, fala pra dentro do próprio mundinho, sabe? E não conta pras pessoas, de fato, o que é essa profissão. Você não conhecia. Não conhecia, gente. E as pessoas olham, né, uma bolacha e falam, mas isso é de comer?
Sempre, sempre. Exato. É a pergunta que a gente mais ouve, mas dá pra comer? Gente. Eu quero parabenizar vocês por essa história incrível e pelo concurso também. Nossa, sensacional, porque é difícil sim fazer um evento presencial, mas eu acho que vocês estão a um passo já por um presencial ali, sabe? Porque já tem uma demanda muito grande no online e conta comigo. Conta comigo pra poder... Posso fazer um convite? Claro, imagina. Aceita ser jurada no ano que vem? Olha, Oxi! Com visão de confeiteira. olha. Aceito, claro. Então, Conta também. comigo. Esse ano eu só não te chamei Então- porque você tava louca com o evento e esse ano eu já tô deixando Então ela certo. já tá comprometendo uma terceira edição. Vai ter Não, terceira vai edição, ter, gente, vai ter não tem terceira, vai conversa. ter quarta. E assim, Deus o que quiser. depender de mim, vocês estão dentro pra dar voz a esse nicho maravilhoso. Porque essa energia que vocês estão trazendo aqui, com esse brilho nos olhos, com esse propósito, não tem como. Né? O pessoal sabe aqui como eu acredito, né? É Gostoso. muito além da receita, é muito além do que a gente trabalha, do doce em si. É o formar propósito de profissionais transformar mesmo. profissionais, transformar mulheres, principalmente, que é o nosso maior público, né? Exato. A realmente ter uma independência, uma liberdade, tempo com a família, isso eu prezo muito. E obrigada, meninas, por vocês terem aceitado estar aqui. Contem comigo para estar no Confeita nessa edição ainda, né? Vocês vão ter voz lá dentro Fico para muito poder feliz. levar essa Estaremos lá. mensagem para a confeitaria de forma geral, como eu realmente não conhecia, eu fui conhecer, eu falei, gente, não acredito. Olha esse Instagram, olha Nós esse vamos fazer muitas movimento. coisas juntos ainda, Ju. Olha esse movimento, meu Deus, e realmente é algo que precisa ser disseminado. É uma outra visão, é oportunidade para mais pessoas, né, de repente entrarem no nicho ali totalmente desconhecido, e vocês acertaram. E né? muita gente somou Demais. também, sabe? A gente tem muita aluna que trabalhava com bolos e começou com as bolachas pra poder É. trazer a sua identidade do Uhum. começo ao fim do bolo, sabe? Uhum. Não depender de uma papelaria ou algo assim. Exato. Então eu espero que realmente muitas confeiteiras se apaixonem pelo mundo cooker, Com certeza. porque é encantador. A gente Maravilha. assusta a pra gente falar. ama. Eu agradeço demais, o Meninas. Infelizmente, nosso tempo, né, findou, mas eu acho que assim, a gente teria papo pra Com mais certeza. umas horas aí de conversa. aceita. Tomar um café. Tomar café, vamos, Vamos. né, fazer além do podcast aqui. Vamos. Né, conversar mais, conectar, porque é com essas pessoas que eu quero me conectar Não, e que pessoas. possam, de fato, agregar na vida de vocês, que estão assistindo, que estão ouvindo a gente. Olha só quanta oportunidade dentro do nosso mercado, né? E que às vezes não é nem visto. Então, que essa mensagem, pessoal, tenha de fato agregado. Eu tenho certeza, né, que essas duas experts aqui maravilhosas, trazendo muitos insights aqui pra vocês, pra mim também. Eu aprendo muito, tá? Ouvindo vocês, né, os convidados, tudo. Faz muito sentido pra mim. Eu vou te meio pego um insight, porque, nossa, eu tenho que aplicar na minha vida, no meu dia a dia também, porque a gente tem que estar sempre com quem tá além da gente, né? A média das 5 pessoas com quem a gente anda é uma verdade isso. Então, quero estar realmente com pessoas que façam a gente crescer, façam a confeitaria, o empreendedorismo ser visto de uma outra forma e dê oportunidade para quem quer, né, de fato, crescer e movimentar esse mercado que a gente precisa, né? Obrigada pela presença de vocês, meninas. Quero que vocês deixem uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo, né, algo que vocês sentirem no coração. Se quiser cada uma falar uma, né, decidir falar, agora tá aberto para vocês. É uma responsa, né? Deixar uma última mensagem, assim. Mas eu vim de outras áreas, como eu falei, né? A fotografia, sou formada em arquitetura e urbanismo, enfim, tantas profissões que exigiam, às vezes, a gente sempre fala sobre isso, valores maiores, investimentos maiores em relação a curso mesmo, sabe? Uma faculdade é um investimento gigantesco, né? e tal. E sobre o nosso nicho de confeitaria, ou mesmo cozinha como um geral, não se fala. Eu até falo para o que eu tenho vontade de ir em algum colégio, em feira de profissão, essas coisas assim, falar sobre o que a gente faz. Porque é algo que nos abriu oportunidades que pessoas que se formaram comigo não ganham o que a gente ganha. E não tô falando sobre... A gente não vive em nada de absurdo. Queremos chegar nesse local de sucesso pleno um dia. Mas é só a gente se dedicar com paixão mesmo. Você todo dia encontrar um motivo do porquê você ama aquilo. Eu, há 5 anos trabalhando com isso, fiz uma cruela no sábado passado e me apaixonei de novo pelo que eu faço, sabe? É não ficar na mesmice, tentar buscar algo que saia da zona de conforto, crescimento, evolução. E
essa questão a conexão como a gente tá tendo aqui, o conhecer coisas diferentes, fazer coisas pela primeira vez, isso tudo a gente perdeu nos últimos anos, essa conexão do físico e tal. E eu espero muito, né, que a gente, através desse momento aqui, falando de fato sobre o que a gente faz, trazendo essa nossa profissão, que não é nova, né, que mais pessoas se sintam incentivadas a experimentarem, a testarem, pelo menos pesquisar. Vai lá no nosso perfil. Verdade. Vai dar uma olhadinha no negócio do concurso, vai se encantar pelo que a gente faz, porque, de fato, às vezes nem a gente acredita que é de comer. A gente fica tanto naquela, parece que é uma tela, né? E a gente é encantado pelo que a gente faz. E tudo que a gente empreende dentro desse negócio, a gente tenta passar esse encanto para as pessoas, para o cliente, para a aluna, porque quando a gente faz apaixonado, e não tô falando sobre romantização, tô falando sobre se realizar fazendo aquilo, a gente vai ter sucesso em tudo que a gente fizer. Não é um nicho, não é o mais rentável, não é o que vende mais, não é o que dá mais valor, é o que você se encaixa e vai fazer de coração, de fato. Porque eu sou capricorniana, eu prezo muito por algumas questões, mas, de fato, ter dinheiro e não ser realizado não adianta nada, né? E o mundo da confeitaria é encantador, o mundo cookie é encantador, e uma das nossas missões é essa, né? De mostrar o brilho do nosso negócio. Mas agora eu vou deixar a parte mais cabeça pra Mama. Eu quero agradecer de todo o coração, foi muito gostoso estar aqui. E deixar, assim, um recadinho para as pessoas que realmente não tenham medo. Né? O medo, ele é uma situação, ele é um momento. Mas a gente tem como quebrar isso, como vencer isso. Está tudo aqui. Né? É tudo dentro da nossa cabeça. A coisa externa é muito mais fácil, é muito mais simples. A gente fica tropeçando, às vezes, em coisas básicas, tolas, como eu até comentei aqui, que eu mesma, né? Fiquei presa ali em grades invisíveis, que talvez a gente pudesse ter se libertado muito antes, ter crescido muito antes, ter abençoado pessoas muito antes, né? Então, que realmente as pessoas sonhem alto, sonhem grande, trabalhem para isso, sejam criativas, se libertem para a criatividade, que é algo maravilhoso, e que vão realizar seus sonhos, sabe? Que vão voar, porque a gente tem um tempo limitado aqui. Né? A gente sempre comenta sobre isso. E assim, o tempo vai passar de todas as formas. Se você estiver fazendo alguma coisa ou se você estiver mergulhado, sentadinho no teu sofá embaixo das cobertas. Então, assim, dê um jeito na sua vida. Dá um sacode. Né? Palavras da Mama. Sim, a gente faz muito isso. Porque é verdade, né? O tempo vai passar, o tempo está passando. Exato. Então, assim, que ele passe com a gente trabalhando, fazendo algo que a gente ama, algo que é gostoso, algo que traz, né, que eleva a nossa autoestima. Um trabalho, eu fico tão feliz quando as pessoas pegam as nossas bolachas e falam, uau, que coisa linda, eu não vou ter coragem de comer isso aqui. Sabe? E tem gente que guarda, inclusive. Tem pessoas que guardam lá, né? Vão comer depois ou nem comem. Então, assim, é uma arte, é algo maravilhoso. E se tem alguém aí, né, nos ouvindo agora, que tem o desejo de fazer isso, nos procure, vem, a gente vai ter o maior prazer em ajudar, incentivar. Qual que é o Instagram de vocês? Caminho, né? Verarts, com temudo, porque é da Vera. Verarts.decora. Legal. Verarts.decora, pessoal. Anota esse Instagram, segue lá as meninas e se inscrevam, né, para os cursos. Procurem conhecer mais o trabalho delas, concurso, etc, gente. Estamos, de braços abertos. E o time somos nós mesmos, então você vai conversar com a gente. Show, meninas. Gente, então estamos aqui finalizando mais um Pode Confeitar de alto nível, né? O que vocês acharam desse episódio? Comenta aí, você já conhecia o mundo dos cookers? Já conhecia esse mundo? Olha, eu não conhecia e eu tô admirada, tô muito feliz em me aproximar um pouquinho mais aqui das meninas e trazer essa história linda aqui pra vocês, gente. Você sabe que aqui tem conteúdo sempre de qualidade, eu vou reforçar sempre isso, que aqui tem pessoas de verdade trazendo histórias de verdade, empreendedores da vida real e que estão trabalhando, lutando no dia a dia pra conquistar os seus sonhos com paixão, com amor, com leveza, e é isso que a gente traz aqui. E você sabe, né? Aqui você pode confeitar.